Então, dando continuidade na parte de flexão composta, de flexão normal, nós vamos fazer um exemplo hoje com uma viga biapoiada, mas com um carregamento distribuído. E a peça, né, a seção transversal dessa viga, ela tem o formato de um I. Tá? Então, ontem nós fizemos uma seção retangular. Tá? Então, hoje nós vamos fazer com essa situação. Um detalhe bastante importante que vocês sempre têm que ficar atentos, tá? Não necessariamente eu estou pedindo para vocês acharem a tensão máxima de flexão, tá? Eu posso também pedir num determinado ponto. Por exemplo, essa viga, ela tem um carregamento distribuído. Então, quando a gente olhar a flecha dela, né, o diagrama de momento fletor, ela vai formar uma barriguinha aqui. E essa barriguinha, a maior parte dela vai ser no meio do vão, tá? Só que nesse exemplo aqui, eu não quero no meio do vão. Eu quero descobrir o valor de tensão de flexão máxima nesse ponto A, tá? Então, não necessariamente a gente vai estar trabalhando sempre com o meio do vão. Sempre fiquem atentos a isso no exercício. Aqui nós vamos trabalhar com esse ponto propriamente dito. Então, se eu quero nesse ponto, eu preciso calcular o meio do vão? Não, tá? Eu até coloquei aqui, mas é só para relembrar mesmo a questão do conteúdo. Quando a gente quer determinar o momento máximo no meio do vão, é só pegar numa situação de carga distribuída, a carga vezes o comprimento ao quadrado sobre 8, né? Que QL ao quadrado sobre 8. Mas como aqui nós não temos essa situação, o que nós vamos fazer? Nós vamos trabalhar com o método das seções, tá? Como é uma viga simétrica, com carregamento distribuído, só tem esse carregamento, eu preciso encontrar minha reação de apoio. Então, primeira coisa, ó, eu represento aqui a minha viga. Como eu tenho um carregamento distribuído, eu tenho que transformar ele em pontual. Então, eu pego o carregamento distribuído de 25 e multiplico pelo meu vão aqui, que vale 6. Então, se tornou uma pontual de 150, exatamente no meio do vão. Como é uma viga simétrica, então significa que esse valor do carregamento, metade vai para um apoio e metade vai para o outro. Tá? Então, eu já representei rapidamente aqui o valor das reações de apoio de cada elemento. Tá? Feito isso, agora a gente pode fazer o corte, né, pelo método das seções. No caso da disciplina que a gente está trabalhando propriamente dita, a gente tem um ponto específico para determinar isso. Então, esse corte vai ser realizado exatamente no ponto A. Então, o ponto A ele se localiza a 2,4 do ponto B. Então, dessa forma, eu vou fazer o corte exatamente no 2,4. E aí, representei a minha viga aqui cortada, né? Com a reação de apoio, o distribuído e o valor que eu quero encontrar, que é esse momento interno, tá? Nesse caso aqui, eu só quero descobrir o momento interno, tá? Porque nós estamos trabalhando com a flexão normal, tá? Então, na flexão normal, nós não vamos analisar a influência das outras cargas internas, somente a do momento, tá? E, além do mais, a cortante ela não tem tanta influência aqui. E o esforço normal ele não está presente. Por quê? Porque como essa viga só tem carregamento na vertical, então não vai gerar nenhum tipo de esforço na horizontal. Então, o que nos importa aqui é a questão do nosso momento. Feito esse corte, bom, se eu tenho um carregamento distribuído, para fazer o cálculo, eu preciso converter ele em pontual. Então, esse carregamento distribuído, eu vou multiplicar pelo vão. Então, eu faço aqui, ó, 25 vezes 2,4, que eu cheguei em 60, tá? Feito isso, essa carga pontual, ela vai incidir exatamente no meio do meu vão. Ou seja, de 2,4 vai sobrar 1,2 para um lado e 1,2 para o outro lado. Desse modo agora aqui, eu posso fazer o somatório de momento e descobrir quanto que vale esse momento. Só relembrando, quando a gente faz o corte da esquerda para a direita, o meu momento ele vai girar no sentido anti-horário, que é o positivo para ele, tá? Então, eu vou fazer esse somatório. Então, ó, o momento positivo, o 60 ele vai girar para o lado positivo com um braço de 1,2. Então, eu tenho 60 vezes 1,2. E o 75 vai girar para o lado negativo, que é o horário, com um braço de 2,4. Então, menos 75 vezes 2,4. Isolando o momento, eu tenho o valor de 108 kN vezes metro para o meu momento, tá?
Esse é o valor que a gente desejava encontrar, que é o momento interno. A partir do momento interno, a gente consegue determinar a flexão depois, né? A tensão de flexão. Mas como nessa viga nós estamos trabalhando com uma seção I, então, por esse motivo, nós precisamos encontrar a inércia, né? Porque nós vimos na aula anterior que para encontrar a tensão, né, ou superior ou inferior, nós teremos menos o momento vezes o y, né, dividido pela inércia. Então, a gente precisa encontrar essa inércia dessa peça aqui. Tá? Então, eu fiz bem detalhado aqui, né, para vocês não se perderem também e relembrarem como que calcula a inércia. E aqui eu tenho todas as dimensões. Então, a base dela é 150 e ela tem a altura aqui, ó. Esse pedacinho vale 20, esse pedaço aqui 300, esse pedacinho 20. E essa parte interna aqui, 12 milímetros, tá? Agora a gente vai calcular a questão da inércia. Quando nós temos uma peça que não é retangular ou quadrada, nós temos que separar ela em partes, né? Então, eu separei em 3 partes. Essa parte de baixo, essa do meio e essa de cima. Só que a parte de baixo, ela é igual à de cima, né? Aí, e ainda temos um outro detalhe. Essa peça, ela tem simetria. Então, se eu divido ela em relação ao y, né, ela é igual dos dois lados. Se eu divido ela ao meio aqui em relação a x, ela também é igual dos dois lados. Então, essa peça, ela é duplamente simétrica. Ou seja, o centroide dessa peça é exatamente no meio dela, tá? Por que eu estou comentando isso? Porque nós vamos trabalhar com peças que não têm simetria. Tá? Então, nessas outras peças, a gente vai precisar calcular o centroide. Tá? Então, tendo simetria em ambas as direções, o centroide dela em relação ao eixo y, ele se encontra exatamente no meio. Então, se esse pedaço vale 300, a metade para baixo aqui é 150, mais os 20 dá 170. Tá? Então, esse pedacinho aqui, gente, ó, ele vale 170. Tá? E o pedacinho de cima, 170 também. Tá? Por que eu estou falando isso? Porque quando a gente calcula a tensão na flexão, nós sempre temos que achar um lado positivo e um lado negativo. Então, ó, do centroide para cima, o meu y é positivo, que é 170. Do centroide para baixo, o meu y é menos 170. Tá? Então, só para a gente tomar esse cuidado aí e não se perder. Tá? Isso o meu y, tá? Só que já eu entro nessas informações que eu deixei expostas aqui. Então, sempre esse y, se eu estou querendo os extremos da minha peça, os extremos, tá? Aí eu utilizaria isso. É a distância do centroide até o ponto que eu desejo encontrar essa tensão, tá? Então, depois eu entro mais a fundo nessa etapa, mas vamos primeiro calcular a inércia, né? Porque para a inércia o que me interessava é saber o centroide, né? Então, o centroide está exatamente no meio, na posição 170, né? Contando de baixo para cima. Então, a minha inércia é sempre a base vezes a altura ao cubo sobre 12, mais a área multiplicado pelo dy ao quadrado. Tá? Já eu vou explicar com mais clareza aí o que seria esse dy. Então, primeiro, como a primeira parte é igual a essa segunda parte aqui superior, então eu posso multiplicar por 2. Tá? Eu faço de uma só e multiplico por 2. Então, eu vou fazer o quê? Ó? A base dela é 150 e a altura 20. Então, 150 vezes 20 ao cubo, dividido por 12. Mais. A fórmula diz aqui, área vezes o dy ao quadrado. Então, a área ó, é 150 vezes 20. E quem é o dy, propriamente dito? O dy é a distância entre o centroide da peça inteira e da peça seccionada. Então, assim, quando eu falo seccionada, é tipo essas divisões que nós criamos, tá? Essas peças parciais. Então, o centroide geral, ele tá onde? Em 170. Só que o centroide dessa peça aqui embaixo, ó, ele vai, se essa altura é 20, o centroide está em 10. Então, de 170 até 10, eu tenho 160. Então, daqui até esse pontinho no meio aqui, que é o centroide geral, para o centroide da peça parcial. Então, é só fazer essa diferença. Então, o 160 é, na verdade, 170 menos o 10, tá? Eleva ao quadrado. Então, quando eu fiz isso aqui e multipliquei por 2, eu estou contando a peça de cima e a peça de baixo. Por quê? Porque ó, o centroide também desce daqui, ó, daqui até aqui também é 160.
Agora falta fazer a peça do meio, tá? A peça do meio, mesma coisa, ó. A base dela, que é os 12, vezes a altura, que é 300, ao cubo, sobre 12. Mais a base vezes a altura, né, que é a área, e ele fala ali, ó, dy ao quadrado. Bom, qual que é o centroide da peça? É exatamente aqui no meio. E qual que é o centroide só dessa pecinha aqui? Então, esses dois centroides, eles não são coincidentes? Então, esses dois, eles estão um exatamente em cima do outro. Então, eu não tenho distância entre centroides aqui, eu tenho 0. Por quê? A posição do centroide da peça inteira é 170 e a posição do centroide da peça parcial também é 170, tá? Então, eles são coincidentes, tá? Então, essa parcela aqui, ó, ela zera, nem precisa colocar. E aí, resolvendo aqui, eu encontrei o valor da minha inércia. Só que ele está dando em milímetros a quarta. Tá? Então, dessa forma, eu preciso converter isso para metros. Então, eu multiplico por 10 a menos 2 e dessa forma a gente converte em metros. Tá? Tendo convertido em metros, e eu já tenho o valor do meu momento, eu já posso ir para a minha fórmula e calcular a tensão nessa peça. Esse exercício, propriamente dito, ele não está pedindo para a gente calcular a tensão na parte superior e nem na parte inferior. Ele está pedindo em 2 pontos específicos, tá? Que pontos seriam esses? Ele quer que a gente determine a tensão bem nesse ponto A, bem nessa face aqui, e a no ponto B. Então, quem que é o Y propriamente dito nessa condição, tá? O Y, quando a gente usa aqui na fórmula de tensão normal, ele, na verdade, é a distância do centroide até o ponto que eu quero encontrar o valor da tensão. Tá? Então, esse Y vai ser ó, daqui, ó, do centroide até aqui, ó, que é na face, é 150 milímetros, ou seja, 0,15 metros. Só que em relação ao centroide da peça, que divide a peça em 2 partes, né? Essa parte de baixo, como eu já comentei para vocês, a gente usa o sinal negativo. E tudo que tiver acima, a gente usa o sinal positivo. Então, como eu quero a tensão nessa parte de baixo, eu vou usar o sinal negativo. Eu vou usar 0,15 metros, que é os 150 milímetros. Então, o menos da fórmula, menos vezes o momento interno. Eu estou multiplicando por 10 a terceira já para fazer a conversão da questão para MPa, tá? Aí multiplico pelo Y, que é a distância do centroide ao ponto que eu desejo calcular a tensão, e divido pela inércia. E cheguei nesse valor de 89,6 MPa. Tá? Então, esse menos com menos ficou mais. Então, significa que nesse pontinho aqui, abaixo da minha linha neutra, né, que é a minha linha do centroide, eu tenho essa tensão de tração, porque deu positivo. Vou fazer a mesma coisa para o ponto B. Então, ele também tem uma tensão, um valor de momento, então menos o mesmo momento da parte de cima, e multiplico pelo Y. Então, quem que é o Y? Do centroide até a extremidade, né? Quem que é o valor? Menos 0,17, ou seja, 170 milímetros. Por isso que eu coloquei assim, ó, o AY é menos 150 e o YB, desculpa, o YA 150 negativo e o YB menos 170. Então, eu encontrei esses 2 valores aqui de tensão. Então, perceba assim, que quanto mais ele vai se distanciando da linha neutra, né, do centroide, para baixo, ele vai aumentando o seu valor de tensão, né? Então, a tensão, ela tem essa tendência de aumentar do centro para as extremidades. Foi até essa representação que eu mostrei para vocês ontem, né? Então, a tensão, no caso do exemplo ali, como a gente está olhando para a parte de baixo está sendo tracionada. Provavelmente a parte de cima está sendo comprimida, né? Mas a parte de baixo está sendo tracionada porque nós tivemos os valores positivos. Tá? Então, esse exemplo aqui só foi para a gente trabalhar um pouquinho a questão do cálculo quando a gente estiver trabalhando com peças que não tenham formatos retangulares, né? Então, aqui nós temos peças com formatos que a gente precisa determinar a inércia delas. Vou pegar outro exemplo. Alguma dúvida aqui, pessoal? Então, basicamente, se resume. A gente calcular o momento interno. Tendo o momento interno, calcular a inércia.
tá? E depois a gente substitui na fórmula. O cuidado mesmo, pessoal, é a questão aqui dos valores, tá? Ó, no momento que eu defini onde que é a minha linha neutra, né, o meu centroide, os valores, né, de y que estiver acima é positivo, que estiver abaixo é negativo. Então não pode errar isso daqui, tá? Porque senão daí dá tudo errado e vocês não vão saber onde está comprimindo, onde está tracionando. Aqui, literalmente, um sinalzinho, ele vai mudar toda a estrutura. Se eu esqueço desse sinalzinho, desse número negativo, ao invés de tracionar, aqui estaria comprimindo. E não é isso que acontece, né? Então, por exemplo, é bem óbvio, quando a gente olha esse carregamento... Quando a gente olha esse carregamento aqui, ele não está de cima para baixo? Então, é bem óbvio que ele vai fazer essa mesma condição aqui. Não está querendo passar? Então, é bem óbvio que vai acontecer isso daqui, né? Que ele comprime a parte de cima e traciona a parte de baixo, tá? Então, por aí a gente também pode analisar, não é só analisar valores, é olhar também a questão da estrutura, principalmente quando só tem um tipo de carregamento, tá? Deixa eu só abrir o outro arquivo aqui para a gente dar continuidade. Agora eu vou fazer um outro exemplo com vocês. Também aí de tensão, de flexão máxima. Nós vamos trabalhar com carregamento distribuído também, né? Não vamos trabalhar com nada muito complicado, né? Porque não vem ao caso, né? A ideia mais é a gente saber o que está acontecendo aqui, não os tipos de carregamento. Só que agora eu peguei uma peça que ela tem simetria só numa direção. Então, quando eu divido ela em relação ao y, ela é simétrica desse lado e simétrica desse lado. Só que quando eu corto ela em relação ao x, ela não tem simetria, né? Então, ela é assimétrica em uma direção. Ela só tem uma simetria, que é em relação ao x, tá? Isso influencia o fato dela... Isso interfere, na verdade, no fato dela ter uma flexão normal? Não, tá? Só isso a gente só tem um pouquinho mais de trabalho, porque a gente precisa determinar centroide, calcular inércia, tá? Nesse exemplo, eu não vou passar para calcular centroide, tá? Eu já anotei aqui que o centroide dela, ó, já passei para vocês. A gente, numa próxima aula, a gente faz o cálculo de centroide para não perder tanto tempo, tá? Que já que são conteúdos que já é só revisão mesmo, né? Lá de mecânica. Então, aqui nesse exercício já foi dado o centroide. Então, ele está a 140,91 da base, tá? E aí sobra acima dele 59,09. Tá? Então, eu já tenho o centroide da peça inteira. Então, para a gente dar continuidade, como ele pede a tensão de flexão máxima, então, se é máxima, é no meio do vão. Então, eu já posso fazer por essa fórmula, né? Ó, o momento máximo é PL ao quadrado sobre 8, ou QL ao quadrado sobre 8, né? Depende muito do livro. Então, a carga aqui é 3, vezes o vão ao quadrado sobre 8, cheguei nesse valor de momento máximo. E aí eu vou determinar a minha inércia também dessa peça, né? Então, nessa peça, eu vou trabalhar, ó, base vezes altura ao cubo sobre 12. Essas duas peças são iguais. Então, já dá para matar elas aí junto e multiplicar por 2 a estrutura, tá? Vou puxar aqui, ó. Aqui eu multipliquei por 2. Então, eu vou trabalhar com essas duas peças primeiro. Então, a base dela ó, é 15 vezes a altura, que é 200 ao cubo sobre 12. Mais a área, né, que é 15 vezes 200, e aqui a distância entre os centroides. Então, o que seria essa distância? Ó, vamos olhar a posição do centroide da peça. Ele não está em 149,91? E qual que é a posição desse centroide aqui, ó, dessa peça? Então, essa altura inteira é 200, então significa que o centroide dela está em 100. Então, se eu pegar 140,91 menos 100, eu tenho a distância entre centroides. Eleva ao quadrado. E tudo isso eu multiplico por 2, porque eu estou trabalhando com essa peça e com essa peça, tá? E agora eu faço a outra peça. Então, a base dela, ó, esse pedacinho é 250 vezes a altura, que é 20, ao cubo sobre 12. E mais a área vezes a distância entre centroides. Agora, gente, lembre assim, é distância entre centroide. Então, olhando a parte de cima, ó, a cota dessa parte de cima, ó, daqui até a extremidade é 59,09, certo? E qual que é a posição desse centroide de cima? Se aqui tudo é 20, esse pedacinho vale 10.
Então, a distância daqui até aqui é 59,09 menos 10. Foi o que eu coloquei aqui. Tá? Resolvendo aqui, eu cheguei nesse valor em milímetros a quarta. Multiplico por 10 a menos 12 e transformo para metro a quarta. Então, já tenho o meu valor de inércia pronto aqui para vocês. Tá? Bom, se eu já tenho o momento máximo e eu já tenho a inércia, agora nós podemos ir e calcular o valor da tensão superior e inferior, tá? O exercício que nós fizemos anteriormente, eu não pedi a superior e a inferior. Eu pedi para calcular um valor num ponto específico, tá? Quando eu peço tensão máxima, lembrem sempre, é calcular a máxima superior e a máxima inferior, tá? Bom, se eu quero a máxima superior e a máxima inferior, quem que vai ser o meu Y? Então, na parte superior, o meu Y vai ser o quê? A distância do centroide até a extremidade. E na inferior, a distância do centroide até a extremidade inferior. Ou seja, esses valores aqui, tá? Naquele caso que nós fizemos anteriormente, é porque eu queria num ponto específico, mas quando eu pedi a máxima, é sempre nos extremos da minha peça, tá? Bom, então a minha fórmula da tensão é o quê? Menos o momento multiplicado por y dividido pela inércia. Então, o meu momento máximo é esse daqui. Então, menos o momento máximo, já multipliquei por 10 a terceira para que a minha resposta saia em MPa, tá? Obtendo isso em MPa, multiplico pelo valor do meu y superior, ó. O y superior, gente, ó, o alinhamento aqui do centroide é o valor que está acima dele, 59,09. Só que aqui está em milímetros, então eu já transformei para metros. E dividi pela inércia. Cheguei que essa minha estrutura, né? Essa minha seção transversal, na parte superior, ele está comprimindo com o valor de menos 13,11 MPa. E eu vou fazer o mesmo para a parte inferior, tá? Então, para a parte inferior, eu uso menos o momento, né, o mesmo valor, vezes 10 a terceira para transformar, e multiplico pelo y. Só que esse y aqui, ó, a linha neutra não está aqui, que é o centroide, o meu y está abaixo dela. Então, esse valor é negativo, tá, pessoal? E aqui eu esqueci de colocar o mesmo valor de inércia, tá? Então, eu dividi isso pelo mesmo valor de inércia. Dividindo, eu cheguei nesse valor aqui, de 31,26. Ou seja, esse menos com esse menos deu mais, então deu um valor positivo. Significa que a parte de baixo está tracionando da minha estrutura, tá? Então, sempre tome esse cuidado. Leiam atentamente o exercício, se ele está pedindo valores máximos ou mínimos, se ele está pedindo num ponto específico. Então, como eu pedi num ponto máximo, né? Eu estou calculando nas minhas extremidades. Tá? E cuidem com essa questão aqui dos valores do y, tá? Acima da linha ele é positivo, abaixo da linha ele é negativo, tá? E aí, só para a gente finalizar hoje, eu trago mais um exemplo, tá? Esse exemplo, eu trago ele para vocês com a ideia aí de calcular o centroide, porque a gente não estava calculando, mas caso venha acontecer. Então, essa viga, ela tem um carregamento pontual e ela é simétrica. Gente, se ela é simétrica, a gente nem precisa perder muito tempo em calcular a reação de apoio, né? Bom, se esses valores estão numa mesma distância, então significa que aqui é 10, aqui é 10, obrigatoriamente a reação de apoio vai ser 10 de um lado e 10 do outro, tá? Então, só para a gente finalizar isso. Aqui nós também vamos calcular o momento máximo. Então, quem que é o momento máximo? Então, ó, eu vou cortar bem no meio da minha viga. É porque eles estão simétricos, né? Então, a gente corta no meio. Cortando no meio, ó, eu vou chegar com essa estrutura. A reação de apoio, a carga pontual, e eu quero descobrir esse momento aqui. Então, quando eu corto aqui no meio, tem 50 centímetros aqui, ele vai pegar mais 50 centímetros. Essa carga pontual, ela pega bem no meio aqui. Então, eu tenho esse trecho todo aqui de 1 metro. 50 mais 50 centímetros vira 1 metro. E faço o meu momento. Então, ó, meu momento mais o 10 vezes 0,5 metros, né? Menos o 10 vezes 1 metro. Tá? Aqui um está girando para o lado positivo, outro para o lado negativo. O meu momento máximo nesse vão é 5 kN vezes metro. Tá? Bom, agora vamos olhar essa peça. Ela é uma seção T.
por ser uma seção T, ela tem simetria nesse eixo, certo? Nesse eixo ela tem simetria. Só que ela não tem simetria em relação ao X. Então, por esse motivo, nós precisamos calcular o centroide dela, tá? De que forma nós calculamos o centroide, pessoal? Eu tenho o costume de trabalhar com essa tabelinha aqui, tá? Eu fiz a tabelinha em X e em Y só para a gente aprender. Só que como em relação ao X, ó, o X é exatamente aqui o centroide, eu preciso encontrar o centroide em relação a Y. Tá? Então, de que forma que eu faço? Eu monto essa tabelinha aqui. Então, primeiro eu vou determinar as coordenadas de X e de Y. Depois a área e depois a multiplicação do AX e do AY. Tá? Então, vamos lá. Eu vou dividir em duas peças, a peça de cima e a peça de baixo. Tá? Cada peça ela não tem o seu centroide. Então, essas coordenadas que eu vou colocar aqui é o centroide de cada peça, tá bom? Então, em relação ao eixo X, qual que é a posição do centroide delas? Então, assim, em relação ao X, ó, vamos ampliar aqui. Aqui eu tenho 3, a metade desse 3 é 1,5. Então, eu tenho 4,5. Então, em relação ao X, ó, essa metade aqui, né, o centroide em relação ao X, ele é 4,5. Essa é a posição. Então, eu anotei 4,5 para ambas as peças, porque é coincidente, né? Agora, qual que é a posição do centroide em relação ao Y? Qual que é a coordenada? Então, em relação ao Y, então, se esse pedacinho é 2 centímetros, então, esse ponto aqui, ó, em relação ao Y, vale 1. E esse ponto aqui? Então, essa altura toda vale 4. Então, a metade dele é 2, mais o 2 aqui dá 4. Então, daqui até aqui tem 4 centímetros. Então, essa é a coordenada da peça 1 em relação a Y. E o 1 é a coordenada da peça 2 em relação ao Y. Agora, a gente calcula as áreas. A área da primeira peça e a área da segunda. Então, eu fiz lá, ó. A primeira, 9 vezes 2, e a segunda, 3 vezes 4, que deu 12 e 18. E aí, eu faço uma coluna do AX e do AY. O AX é que A vezes o X. Então, 12 vezes 4,5, 54. A mesma coisa eu faço para o Y. Então, o A vezes o Y, 12 vezes 4, dá 48. E faço isso para outra linha também. E aqui embaixo eu faço um somatório. Ó. Qual que é o somatório das áreas? Qual que é o somatório de AX? E qual que é o somatório de AY? E para calcular o centro de gravidade dessa peça, o que nós temos que fazer? Eu faço o Y, a posição do Y do centro de gravidade é o somatório do AY dividido pelo somatório de área. Então, eu já não somei o AY, que deu 66, divido pelo somatório da área, que é 30. Encontrei que a posição do meu Y, do centroide, é 2,2. Faço o mesmo para o X. O somatório de AX dividido pelo somatório das áreas. Cheguei em 4,5. Lembra que o X estava fácil, né? Que como a peça é simétrica, né? Ele passa exatamente aqui no 4,5. Então, a gente chegou nesse valor. Não precisava ter calculado isso, porque é bem mais prático a gente bater o olho lá e enxergar. Mas eu fiz só para provar. Só que a gente também descobriu que o Y é em 2,2. Ou seja, subindo aqui, ó, um pouquinho acima do 2, mais ou menos por aqui, é o centroide dessa peça. Tá? Essas bolinhas aqui é o centroide das peças parciais, tá? Então, a gente encontrou aqui na posição 2,2, nós temos o centroide. Aí, eu até representei aqui, ó, para ficar mais claro, ó. Então, se o centroide está bem nesse posicionamento, ó, em relação a 4,5 e 2,2, acima da linha do centroide, nós temos o Y positivo. Abaixo da linha, nós temos o Y negativo. E aí, eu coloquei aqui o valor deles, né? O Y positivo é 3,8 e o Y negativo é menos 2,2, tá? Então, o que tem aqui acima é o que falta para essa altura toda, né? Da peça, que é 6 centímetros. Então, dessa forma, a gente acha o centroide. Tendo o centroide, agora a gente pode calcular a inércia. Desculpa. A inércia da peça. Então, a gente faz a inércia do mesmo processo. Divide em duas peças e faz base vezes a altura ao cubo sobre 12, mais a área da primeira peça, multiplicado pela distância entre centroides, tá? Então, a primeira peça que eu estou trabalhando é essa de cima aqui. Então, o centroide dela, ó, sempre olhem, gente, contando daqui para cima, tá?
Então, a gente contou que o centroide... Vamos vir aqui, ó. Então, o centroide aqui no vale 2,2, essa distância. Qual que é o posicionamento do centroide dessa peça? Então, vamos olhar aqui em cima. Então, o centroide dela, ó, a metade de 4 é 2. Então, 2 até aqui mais 2 aqui dá 4. Então, o que a gente faz para encontrar o centroide dela? A gente pega 4, que é aqui em cima, menos 2,2. Que a gente tem esse valor de distância entre os dois centroides, que dá 1,8. E aí, faço para a outra parte também, tá? A base vezes a altura cubo sobre 12, mais a área multiplicada pela distância entre centroides. Então, voltando lá. Voltando na peça anterior. Opa, tem hora que não quer voltar. Então, voltando na peça anterior, ó, o centroide da outra está bem aqui. Esse pedacinho não vale 2? Então, a metade é 1. Então, a posição desse centroide não é 2,2? Então, 2,2 até o 1, qual que é a diferença? 2,2 menos 1, sobra 1,2. Resolvendo, encontrei a minha inércia em centímetros, tá? Multipliquei por 10 a menos 8 e transformei em metros, tá? Deixei até a colinha aqui para vocês verem como que é a transformação. E aí a gente vai para aquele processo, né? De substituir, calcular a tensão superior e a inferior. O momento máximo é 5, o menos é da fórmula. E o 10 a terceira é só para transformar. Então, olhando aqui o que a gente já tinha feito, ó. O Y de baixo, que é o negativo, que é o da tensão inferior, é 2,2. E o Y positivo, 3,8. Então, vou fazer a superior. Então, menos o momento vezes 10 a terceira, multiplicado pelo Y superior, dividido pela inércia. O de inferior, menos o momento vezes 10 a terceira, multiplico pelo Y inferior, que é negativo, e divido pela inércia. Dessa forma, ó, nós provamos que na parte superior ela está sendo comprimida pelo valor estar dando negativo, e a parte de baixo está sendo tracionada. Tá? Então, pessoal, essa parte de flexão, ela acaba envolvendo bastante conceito lá da parte de mecânica, de centroide, inércia, tá? Porque os cálculos dela em si não são tão trabalhosos. O mais trabalhoso é encontrar esses valores. Então, a gente achar o centroide, encontrar a inércia, tá? Mas basicamente se resume a isso daí. E a gente sempre buscar determinar os valores máximos, né? Inferior e superior, tá bem? Alguma dúvida até aqui? Então, hoje, que é a aula 4, nós vamos finalizar com esse conteúdo, né? Que é a parte de flexão, onde a gente tem essas peças, né? Que podem ou não ser assimétricas. E aí, amanhã, acho que é amanhã que a gente tem aula. Pois eu olho as datas, não confunda aí com outras turmas. Então, daí na próxima aula a gente vê a parte de... acho que é sábado a aula, né? Não sei, já estou confundindo tudo aqui já. É tanta aula. A gente continua dando a continuidade na parte de flexão assimétrica, tá? Que aí a gente vai entrar naquela parte da oblíqua, né? Então, a gente viu só até agora a parte considerando ela simétrica ou não simétrica, né? Ou pelo menos em um sentido de simetria, e com o carregamento no mesmo sentido do eixo principal de inércia, né? Que é a minha flexão normal. Aí nós vamos fazer na próxima aula a parte de flexão oblíqua. Então, quando eu tenho carregamento em alguma outra direção, que aí vai me gerar essa decomposição aí de fatores. Bem? Alguma dúvida no que eu expliquei hoje? Oi. Como a gente vai ter 4 aulas no sábado, daí a atividade vai ser para desenvolver no domingo, as 4 atividades, como é que vai ser? A nossa aula é tudo sábado, né? Amanhã é outra turma, desculpa. Então, Tem a nossa 4 aula no no sábado. Isso. O SAF, ele vai acho que sair do ar na segunda-feira. Então, e também não vai ser liberado o SAF pra gente, porque o Felipe, ele tá de atestado, tá? Ele tá em quarentena. Então, provavelmente eu vou liberar ou no mentor para vocês mandarem o material para mim depois, ou a gente faz por e-mail, a gente organiza, tá? Então, eu vou mandar no sábado as atividades para vocês. Aí no domingo vocês desenvolvem a prova, né? Que vocês vão ficar com 24 horas para fazer a prova. E aí eu deixo durante a semana, na segunda ou na terça, para vocês entregarem o restante das atividades.
para não ficar muito corrido. Beleza. Tá? Essa de hoje é de ontem, a senhora manda amanhã daí, no caso, pra gente. Eu vou mandar. É porque eu estava em aula, daí eu não consegui montar ainda, tá? Mas eu já vou